Olá, estudantes do sétimo ano do Ensino Fundamental. Eu sou o professor Jackson Carvalho. Estou aqui para ministrar com vocês a aula de número 9, aula de língua portuguesa. Vamos falar um pouco hoje, vamos ver na tela nossos conteúdos. Vamos falar hoje sobre humor, ironia e crítica em textos multissemióticos. Vamos falar também sobre a pontuação e também sobre os recursos iconográficos e multimodais. Tudo isso dentro das produções textuais que eu separei para vocês. Vamos iniciar nossa aula de hoje com alguns pensamentos, alguns questionamentos. Primeira pergunta: você já leu textos que trazem humor, como as charges, as tirinhas, os memes, entre outros? Você gosta desse tipo de produção? Acredito que sim, acredito que sim. Se for, pelo menos, lembrar dos meus estudantes, todos eles gostam bastante de memes, nesse universo da internet, também gostam de ver algumas tirinhas, algumas charges, então provavelmente você deve gostar um pouco desse tipo de texto, desses gêneros textuais. Você consegue notar a presença do humor dentro deles? Você consegue perceber de que maneira as pessoas que criaram esses gêneros textuais colocaram o humor? Vamos pensar um pouco sobre isso durante a aula. A segunda pergunta é a seguinte: como o humor e a ironia conseguem estar presentes nesses gêneros citados? Então é exatamente o questionamento que eu acabei de fazer para vocês. Será que quando o autor produz um meme, produz uma charge, uma tirinha, ele pensa antes de que maneira ele vai propor esse humor dentro desse texto? Será que isso é um planejamento anterior à produção? Será que ele pensa antes para poder garantir o riso, a graça desse tipo de gênero? Vamos trabalhar um pouco sobre essas questões. Para iniciar, vamos às nossas leituras. A primeira leitura, como vocês podem ver na tela, é a leitura de uma tirinha, certo? Vocês já devem ter visto esse gênero textual, que é um gênero textual que engloba tanto a linguagem verbal. O que seria a linguagem verbal, pessoal? É aquela linguagem que utiliza palavras. Então, numa tirinha nós temos ali, nas partes em que o personagem ele fala, ele se comunica, nós temos ali a parte verbal, como também nós temos a parte visual. Então, quando nós vamos fazer a leitura, a compreensão, a interpretação de um texto como esse, é importante que vocês pensem no texto de forma global, que vocês vejam o texto de forma global, de forma geral, certo? Ou seja, que vocês não vejam só o que está escrito e esqueçam o que está nas imagens, ou o contrário, que vocês só prestem atenção nas imagens e leiam apenas e vejam e esqueçam a parte textual, a parte verbal. É importante que você faça a leitura global desse texto. Então vamos analisar essa tirinha. Primeiro quadrinho traz dois personagens. Vamos analisar um pouquinho o perfil deles. Temos um primeiro personagem à esquerda, que ele está com um chapéu, parece ser um homem adulto, e temos outro personagem que aparentemente é uma criança, que está mexendo ali, brincando com um caminhãozinho de brinquedo, certo? Tem uma ferramentazinha do lado, e essa pessoa adulta, esse homem adulto, não sei se é o pai dele, provavelmente, fala assim para ele: só falta encaixar esse parafuso, filho. Vai buscar a porca. Então ele diz assim para o filho, certo? Então, de fato, é o pai dele. No segundo quadrinho, vamos analisar. A criança chega para uma porquinha, para um animal, e diz assim: vamos, Rosinha, é só por um instante. O que é que vocês acharam dessa tirinha? Divertida, não é? Pois bem,
Onde é que está o humor presente nessa tirinha, gente? Vocês conseguiram perceber de que maneira o autor dessa tirinha conseguiu fazer com que nós pudéssemos nos divertir, pudéssemos rir um pouco? Pois bem, se você observou bem, a questão presente aí nessa tirinha foi o uso da palavra porca, que para o pai, a porca é uma ferramenta, é um objeto. Quando ele fala para o filho buscar a porca para poder consertar o caminhão de brinquedo, o filho vai diretamente para o animal. A porquinha é um animal. E por isso acaba despertando esse humor nessa tirinha. Isso que acontece é algo muito comum nos textos de humor, em tirinhas, em charges, em memes, que é o uso do que nós chamamos de... Vamos ver aqui na próxima tela. É o uso da ambiguidade, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Você sabe o que é ambiguidade? Alguém já falou para você a respeito disso? Vamos ver a definição do dicionário para essa palavra que é a ambiguidade. Olha só, de acordo com o dicionário, ambiguidade é a qualidade daquilo que possui ou pode possuir diferentes sentidos do que é incerto ou indefinido, natureza do que é ambíguo. É a duplicidade de sentidos, característica de alguns termos, expressões, sentenças que expressam mais de uma acepção ou entendimento possível. Então, duplicidade de sentidos é ambiguidade, é o duplo sentido, gente. Provavelmente vocês devem pensar aí na língua portuguesa, nós temos uma língua muito vasta, muito ampla, a infinidade de palavras que às vezes utilizadas de uma determinada maneira, elas conseguem fazer com que as pessoas que estejam ouvindo pensem de duas formas. Como se a pessoa que estiver falando, ela pode estar falando sobre um ponto, sobre um significado, dando um sentido à palavra, ou dando outro sentido, é o duplo sentido. Isso é um recurso muito comum nos textos de humor. Isso desperta o humor nas pessoas, porque cria situações inusitadas, cria situações engraçadas. Vamos passar adiante. Segundo texto que eu trouxe para vocês é uma outra tirinha que está aí na tela. Vamos analisar bem. Temos o personagem aí, né, que está ao lado de uma placa. E nessa placa tem a seguinte frase: vendo o pôr do sol. Vendo o pôr do sol. Vai pensando aí já. Em seguida temos a seguinte fala dele: quanto quer pelo pôr do sol? Quanto quer pelo pôr do sol? Em seguida, ele recebe a resposta de alguém e diz: não está à venda. Aí ele responde: eu estou vendo o pôr do sol. Em seguida, aproveite para ver também. Gente, provavelmente você também deve ter percebido aí nessa tirinha a presença da ambiguidade, concorda? Olha só. De que maneira essa ambiguidade está presente nesse texto? Provavelmente você deve ter visto o uso da palavra vendo, o uso da palavra vender, que é um verbo. A palavra vender, quando conjugada nesta utilização, nesta tirinha, tem a forma vendo, a forma verbal vendo, que tanto pode significar, tanto pode ter o sentido do verbo vender, eu vendo carro, eu vendo uma casa, eu vendo um objeto, o vender mesmo, certo? Como também pode ser a forma nominal de gerúndio do verbo ver, o verbo ver que significa enxergar. Então, neste caso, a ambiguidade presente nesta tirinha está exatamente no uso dessa palavra e que causa aí uma pequena confusão e faz a gente se divertir um pouco, certo? Gostaram dessa segunda tirinha?
Tem mais, vamos ver a próxima. Como o efeito de humor na tirinha acima fica evidente, provavelmente vocês devem ter notado agora, quando a gente explicou, o uso da palavra vendo, que tem 2 sentidos nesta aplicação. Olha só, pessoal, a terceira imagem, provavelmente vocês já devem ter visto na internet, já devem ter visto nas redes sociais. É uma produção de um meme, certo? O meme é um gênero da esfera digital que está super em alta, já tem um tempo que as pessoas produzem memes, e os memes eles têm tanto a função de divertir as pessoas, principalmente, mas também de fazer algumas críticas, né? Fazer com que as pessoas reflitam um pouco. Neste exemplo, eu trouxe um meme do Bode Gaiato. O Bode Gaiato é um perfil das redes sociais que faz memes com o personagem do bode, né? Todos os personagens são um bode. O bode, na visão assim, Brasil, é muito associado ao interior, é muito associado ao Nordeste. Então, o perfil Bode Gaiato faz uma sátira, usa uma linguagem bem engraçada, que é uma linguagem mais regional, e a gente super se identifica. Vamos analisar esse meme, olha só. Temos aí o bode menorzinho que diz assim: Maninha, por que as noivas se vestem de branco? A mãe responde: porque é o dia mais feliz da vida delas. Em seguida ele pergunta: e por que o noivo se veste de preto? Olha a cara da mãe no final. Aquele fundo, né, de surpresa, de susto, né? Bom, no meme ao lado há um efeito de ironia, gente. Há um efeito de ironia presente. E como é que essa ironia é causada dentro desse texto, dentro desse gênero textual? Então, se você observar bem, nesse gênero textual, a criança, ela brinca com o fato de a mulher, quando vai se casar, utilizar a cor branca, né? E a mãe explica que é porque é um dia feliz, é um dia alegre, é um dia que é super esperado. E ele brinca com o fato do marido, com o fato do noivo, ele vestiu preto. O que é que o preto simboliza em algumas situações, em alguns casos, pessoal? Você provavelmente deve pensar no preto como uma cor do luto, não é? Uma cor da tristeza, do luto, quando as pessoas usam sempre o preto, né? Você lembra muito daquela coisa do luto, da tristeza. Então, é uma oposição. Enquanto a noiva, segundo o meme, está usando uma cor que representa um dia feliz, um dia super esperado, o noivo usa o preto. Então, ele brinca com o fato de o noivo não estar sentindo a mesma sensação da noiva, certo? Então esse meme é um meme que tem a função principal de divertir mesmo, né? De fazer a gente rir um pouco, certo? Bom, um outro recurso que é muito utilizado dentro dos gêneros, como a gente está trabalhando, das tirinhas, das charges, dos memes, é a pontuação. Gente, a pontuação ela pode ser utilizada como recurso para o humor. Vamos acompanhar aí essa tirinha, olha só. Temos uma carta que diz assim, vó. Aí a personagem diz assim, e depois que você fizer isso, manda de volta para o meu emprego, para o meu endereço, perdão. E aí, na outra imagem, você está vendo o que ela está fazendo. A personagem está colocando uma linha pelo buraco da agulha. Na última imagem, temos a vozinha dizendo, escrevi para minha neta, falando com outra senhora. Pois bem, nessa tirinha aí, pessoal, vamos analisar o sentido dela, o sentido global desta tirinha. Ela é engraçada pelo fato de nós estarmos vendo uma situação que é muito comum, não sei se vocês já viveram isso, mas quem tem vozinha em casa já deve ter recebido esse pedido, né, da vozinha.
Coloca, por favor, a linha aqui na agulha, né? Porque é um pouquinho difícil, se tem um pouquinho mais de dificuldade de vista, da visão, provavelmente você já deve ter visto algo assim. Então, essa tirinha, ela brinca um pouco com esse costume, né? Com esse tipo de ação. Vamos analisar um pouquinho com base em algumas perguntas que eu coloquei na tela. Vamos olhar. A primeira pergunta é a seguinte, olha só. No primeiro quadrinho, é possível perceber que Vó pediu alguma coisa neta. O que foi que ela pediu? Então, vamos pensar um pouco para responder. O que foi que ela pediu? Pediu para que a netinha fizesse algo, ou seja, colocar a linha dentro do buraco da agulha. Segunda pergunta. Que sinal de pontuação indica no primeiro quadrinho que a parte lida, pela garota não era o início do texto? Então vamos voltar um pouquinho para a gente poder observar. Olha só. Quando tem aí, ó, simplesmente vó, certo? Aí temos a seguinte fala. E depois que você fizer isso, manda de volta para o meu endereço. E uma pergunta, um sinal de interrogação. Então veja, esse sinal de interrogação que foi utilizado, normalmente é para você perguntar sobre algo, né? O sinal de interrogação é uma pergunta, é simplesmente um questionamento. Passando adiante, a questão que aí nós estamos vendo é exatamente o uso da pontuação para poder fazer com que a menina, a netinha, ela pudesse fazer aquilo que a avó estava pedindo, certo? Terceira pergunta. E qual é o sinal de pontuação que permite ao leitor saber que o texto no balão do primeiro quadrinho não é uma fala da garota? O que é que tem ali e que permite saber que o texto, que está logo no segundo quadrinho, vamos dar uma olhada novamente, não é uma fala da garota? Você deve perceber que essa fala aí, ela está entre dois sinais. Você sabe que sinal é esse? Esse sinal chama-se aspas, certo? Chama-se aspas. Para que nós utilizamos a aspa? As aspas, no caso. Nós utilizamos quando nós queremos utilizar a fala de outra pessoa. Nós queremos citar uma fala de outra pessoa nas palavras de outra pessoa e não nas nossas palavras. Então, a partir dessas aspas, a gente já percebe que a menina está lendo uma carta de alguém. E esse texto é o texto que está presente na carta que foi enviada pela avó dela. Voltando para as perguntas. Por que é importante para a construção do humor na história o leitor não saber logo no primeiro quadrinho o que foi pedido à moça e quem fez o pedido? Por que será, pessoal? Vamos pensar junto comigo. Normalmente, quando você se comunica com a nossa avó, com a avó da gente, a gente se comunica para poder, né, compartilhar um carinho, compartilhar algo bacana, né, um sentimento assim, né, de saudade. A gente está nesse momento de pandemia, então a gente não pode estar sempre próximo, principalmente das pessoas mais idosas. Então, normalmente, nós utilizamos esses meios de comunicação. A carta não é tão usada hoje em dia como no passado, mas, por exemplo, o WhatsApp e outras ferramentas para poder nos conectar. E quando a gente fala normalmente com a nossa avó, a gente fala para poder compartilhar um sentimento de saudade, de carinho. E nesse exemplo, o que é engraçado é o inusitado. Por quê? Na verdade, o que a avó manda para a netinha não é uma mensagem de saudade, mas sim um pedido para que a netinha possa fazer algo para ela que ela não consegue, que é enfiar a linha no buraco da agulha, certo? Então, é exatamente essa questão visual e a utilização da pontuação que garante nesta tirinha o humor presente nela. Por fim, gente, chegamos às nossas considerações finais. Gostaria de agradecer a toda a equipe do EducaPE, agradecer a vocês que estão assistindo a esta aula de hoje, parabenizar todos vocês pelo empenho, pela dedicação, parabenizar todos os meus colegas professores que nesse período tão difícil estão
fazendo o possível para que a educação não pare. E também mandar um abraço para os meus estudantes, para os meus alunos, sobretudo os alunos que fazem parte da Escola Maria da Conceição, do Rego Barros Lacerda, que fica localizada na GRE Metrosul. E mandar um abraço para todos vocês que estão assistindo. Continuem se cuidando, continuem se prevenindo para a gente poder se proteger dessa ameaça que nós estamos vendo, que é a Covid-19. Tenho certeza que vocês estão fazendo isso. Pessoal, até a próxima aula. Um abraço.